Eu definitivamente não pretendia fazer um vídeo sobre Pokémon agora. Apesar de eu amar essa franquia e de Pokémon ser minha série de jogos favoritos, eu nunca pensei que ela tivesse algo relevante pra agregar em termos narrativos. Mas meu Deus, como eu tava enganado. E pra piorar, eu nunca imaginei que eu falaria nesse mesmo contexto sobre o meu Pokémon favorito, que foi maculado por uma história um tanto duvidosa. Então nesse vídeo eu vou explorar com vocês os contos bizarros vazados no que está sendo talvez o maior vazamento da história, onde aproximadamente 1 tera de dados foi vazado da Game Freak, empresa que deu origem à franquia Pokémon e que é responsável pelo desenvolvimento dos jogos da franquia principal até hoje, além de traçar um paralelo com a estrutura narrativa adotada por tais contos e seu impacto na humanidade como conhecemos hoje. Meu ponto aqui é tentar traçar um paralelo entre esses dois ditos mitos Pokémon e as fábulas, uma das formas mais antigas de se contar histórias e transmitir conhecimento, mas eu já aviso que esses contos vazados abordam temas delicados e que de forma alguma eu acho apropriados para o que a franquia Pokémon representa para a maioria das pessoas. Eu tenho certeza de que a infância de muita gente foi destruída nessa brincadeira, mas ainda acho importante falar sobre e até para fazer uma espécie de justiça a alguns envolvidos. Isso dito, assistam por sua conta e risco, e tenham em mente que o vídeo não tem a intenção de fazer apologia a quaisquer atitudes vis narradas, mas tão somente compreender o caso e refletir acerca do que podemos aprender com ele. Se tem algo que me fascina, são histórias bem contadas. E uma das formas mais eficientes e lúdicas de se contar histórias remonta aos tempos antigos, pela estrutura da fábula. As fábulas eram narrativas curtas, muitas vezes personificando animais ou elementos da natureza, que concluíam com uma moral ou lição de vida. Essas histórias serviam como uma ferramenta educativa e social, destinadas a ensinar virtudes, valores e normas de comportamento à população, especialmente às crianças. Sua função na sociedade era dupla, entreter e instruir. Ao contar histórias de astúcia, justiça ou consequências da ganância e da arrogância, as fábulas ajudavam a moldar o caráter e a ética, transmitindo ensinamentos de forma acessível e memorável, reforçando assim a coesão social e cultural dentro das comunidades. Tenham isso em mente, pois o paralelo que quero traçar tem relação direta não só com a estrutura da fábula, mas também com um elemento sutil de metanarrativa presente nesses contos que poucos perceberam. Então, para entender melhor esse paralelo, vamos ouvir uma história. Tema: a relação entre humanos e Pokémon. Modos de pensar dos humanos. Há muito tempo, quando a fronteira entre Pokémons e humanos não era clara, existia uma vila em algum lugar. Um dia, uma menina dessa vila foi para as montanhas colher lenha. Ela encontrou madeira seca nas profundezas da floresta, então continuou se aprofundando na mata. Antes que percebesse, o sol estava se pondo e ela tinha perdido o caminho de volta. Ao seu redor, havia rastros de Typhlosion, o que a deixou ansiosa. Então, um homem apareceu do outro lado da floresta. Seu rosto não se parecia com o de ninguém da vila, mas ele era muito bonito. O homem disse: "Você deve estar perdida, certo? Eu sei o caminho de volta da montanha, mas no seu ritmo chegaremos lá meia-noite. Vou te levar de volta amanhã de manhã, então por que você não descansa na minha casa esta noite?" A menina não teve escolha, a não ser concordar com a sugestão do homem. Ele pegou sua mão e começou a andar. À medida que a noite caía, chegaram a uma grande caverna. "Este é o meu lar, você deve estar com fome, certo? Espere aqui." Dito isso, o homem saiu da caverna. Depois que ele saiu, uma luz vermelha brilhou ao longe nas montanhas e ouviram-se árvores balançando. Em pouco tempo, o homem retornou, carregando muitas berries vermelhas. Ele disse: "Coma isso, depois vamos dormir. Mesmo que você acorde antes de mim, não olhe para o meu rosto." Na manhã seguinte, quando a menina acordou, o homem ainda estava dormindo, mas ela honrou sua promessa e ficou deitada, esperando. Em pouco tempo, ela adormeceu novamente. Foi acordada pela voz do homem. Quando olhou para fora, o sol já estava se pondo novamente. "Hoje comeremos berries verdes. Espere aqui." Com isso, ele saiu da caverna. Depois que ele saiu, a mesma luz vermelha brilhou ao longe e o som de árvores balançando ecoou mais uma vez. Quando o sol tinha se posto completamente, o homem retornou, carregando muitos berries verdes. Ele disse: "Coma isso, depois vamos dormir. Mesmo que você acorde antes de mim, não olhe para o meu rosto." A menina expressou sua preocupação de que sua família estaria preocupada e que ela queria ir para casa logo. O homem bocejou amplamente e deu um tapinha na cabeça dela. Naquele momento, ela esqueceu completamente sobre sua família e casa. Os dois juntos comeram as berries verdes e depois adormeceram. A mesma rotina continuou, acordando quando o sol já havia se posto, o homem saindo para colher berries e os dois comendo e dormindo juntos. Eventualmente, a menina percebeu que o homem era um Typhlosion. Com a aproximação do inverno, o Typhlosion cavou mais fundo na caverna e disse à menina: "Vá e colha lenha. Quebre os galhos das partes mais altas das árvores mais altas."
A menina tentou fazer como Typhlosion instruiu, mas as árvores altas a assustavam, então ela só conseguiu subir nas menores. Quando ela trouxe alguns galhos, Typhlosion disse: "Isso não serve. Se não for de galhos mais altos, os humanos nos encontrarão." Quando a neve começou a cair, os dois continuaram a viver nas profundezas da caverna, dormindo a maioria do tempo. Havia comida o suficiente. Ocasionalmente acordavam, comiam e depois voltavam a dormir. Um dia, ao acordar, a menina estava segurando uma criança. Após vários dias e noites, Typhlosion disse: "Seu pai está procurando por você, mas você é minha esposa, então não poderei devolvê-la. Terei de lutar com ele." A menina implorou: "Por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Como posso viver com você se você matar minha família? Você é uma boa pessoa, então, por favor, fique aqui comigo e durma." "Tudo bem, vamos ficar aqui e dormir." O homem assentiu. Na noite seguinte, Typhlosion acordou a menina e disse: "Seu pai está por perto. Vá vê-lo." Quando a menina saiu, uma nevasca estava enfurecida. Ela subiu em uma árvore baixa e acabou quebrando um galho. Quando voltou para a caverna, Typhlosion estava cantando uma canção que ela nunca tinha ouvido antes. "Você quebrou um galho, não foi? Logo seu pai virá aqui. Vou fazer algo ruim a seu pai. Se eu for morto, pegue meus olhos, minha voz e meu coração. Acenda um fogo no local onde fui morto e queime eles. E enquanto queimam, cante esta canção até o fogo se apagar." A menina disse: "Por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Se alguém deve ser morto, que seja você. Adeus, nunca mais nos veremos." Com essas palavras, Typhlosion saiu. Após um tempo, houve um som alto e quando a menina olhou para fora, viu que seu pai havia matado Typhlosion. Ela correu e disse ao pai: "Pai, você matou meu marido. Estive vivendo com ele esse tempo todo. Ele era meu marido. Por favor, dê-me meu marido." Os olhos, a voz e o coração de Typhlosion. A menina acendeu o fogo no local onde o Typhlosion havia sido morto e colocou seus olhos, voz e coração nas chamas. Ela cantou a canção que Typhlosion havia ensinado até o fogo se extinguir. O pai da menina então construiu uma pequena cabana na borda da vila para que a menina e seu filho vivessem. Eventualmente a primavera chegou. Os homens da vila frequentemente zombavam e atormentavam a menina e sua criança, piorando ao longo do tempo, e um dia tentaram colocar uma pele de Typhlosion sobre eles. A menina voltou para casa e implorou aos pais: "Por favor, peça aos aldeões para que parem de nos provocar. Se colocarem aquela pele sobre nós, certamente nos tornaremos Typhlosions. Como estamos, já somos meio Typhlosion." Apesar das súplicas dos pais, os aldeões não ouviram. Na verdade, acharam ainda mais divertido e eventualmente colocaram a pele de Typhlosion sobre a menina e sua criança. Naquele momento, eles uivaram alto e desapareceram nas profundezas da floresta. Os dois nunca mais foram vistos, e assim as pessoas entenderam: Typhlosion são seres meio humanos. O que vocês acabaram de ouvir é um dos contos vazados, mas por que alguém escreveria algo assim nos dias atuais, quando muitos, infelizmente, nem sabem mais o que é uma fábula? Aqui é o Léo do Futuro e eu só tô passando pra avisar que o caso já foi superado. Um pessoal no X já descobriu que a suposta autora desses contos não existe e essas histórias são simples contos do folclore japonês que foram adaptadas pela Game Freak, usando pokémons no lugar dos yokai. Então, quando foram vazados, foram mal traduzidos por máquinas, o que acabou dando esse tom muito mais pesado, adicionando algumas bizarrices que não existiam nas fábulas originais. De qualquer forma, eu decidi postar o vídeo mesmo assim, porque tudo que eu falo aqui ainda é relevante, então assiste até o final. Pode ser lore, concept, ou até mesmo uma tentativa de se dar um ar mais sério e até pesado à franquia. Até porque sempre existiram coisas consideradas bizarras na lore de Pokémon, desde Pokémons que desapareciam com pessoas, até Pokémons que se alimentam de almas humanas. Isso sem mencionar as características físicas do Vaporeon. Meu Deus. Qualquer um que tenha uma familiaridade mínima com a lore de Pokémon sabe bem que esses mitos não abordam nada que já não tenha sido deixado subentendido de alguma forma pela lore já existente. Para dar um contexto sobre esse conto narrado, os indícios sugerem que o Typhlosion foi inspirado num ser chamado Mujina, um yokai do folclore japonês conhecido por sua habilidade de mudar de forma, frequentemente se apresentando como um texugo, mas também capaz de assumir aparências humanas. Ele gosta de pregar peças, podendo confundir ou assustar humanos, e suas ações podem variar de meras travessuras a coisas malévolas e vis, além de gostar também de cantar para atrair suas presas para suas armadilhas. Daí vem essa natureza manipuladora retratada no conto, a imagem de um ser que de alguma forma consegue até mesmo mexer com as memórias e a percepção de tempo da garota. Eu acho muito válido e até importante questionar quando algo bizarro é feito, mas também acho igualmente importante questionar em qual contexto aquilo ocorreu e qual era a intenção de quem escreveu. Como fábula, acho que isso é importante,
pois é da natureza da estrutura a transmissão de conhecimento. Mas o que muita gente não percebeu é que esses mitos não são apenas fábulas, eles são fábulas dentro de uma ficção. Obviamente a ficção impacta na realidade, mas e uma fábula que é contada dentro de uma ficção? Qual seria o impacto dela no mundo real? Eu concordo que muitas pessoas podem se sentir ofendidas com as coisas bizarras escritas, inclusive nos outros contos, e acho válido o questionamento, mas até certo ponto. Isso porque, primeiro, nenhum desses contos foi revelado oficialmente, provavelmente porque a própria Game Freak sabia que nada daquilo encaixaria com a natureza e com a imagem que eles querem para a franquia. Por isso já é complicado questionar tais documentos, principalmente quando foram vazados. Um vazamento é algo muito sério e prejudicial para uma empresa, principalmente para uma desenvolvedora do porte da Game Freak, com uma franquia do peso de Pokémon nas mãos. E julgar o trabalho de alguém que nem sequer quis que tal trabalho visse a luz do dia, me parece um tanto cruel. Como eu disse, fábulas têm o principal intuito de transmitir conhecimento, e eu vejo perfeitamente esses contos sendo usados dessa forma dentro da franquia, como coisas ruins que não devem ser feitas, como um alerta sobre como os Pokémons podiam ser perigosos e cruéis, bem como os próprios humanos, o que faria total sentido no contexto da narrativa de época, como foi o caso no Legends Arceus e a história de Sinnoh, até porque, supostamente, esses contos foram escritos para ilustrar a origem da região de Sinnoh na época do lançamento de Diamond and Pearl. De qualquer forma, eu ainda acho que são histórias que, fora de um contexto, são bizarras e podem prejudicar muito os envolvidos. Por isso é importante sempre considerar o contexto e a intenção por trás de cada ato para não cometer injustiças com quem nem sequer quis que aquilo viesse ao mundo. Algo que é relevante destacar é que as outras informações da lore vazadas mencionam que naquele universo Pokémon, pois sim, existem vários universos, no início dos tempos, humanos e Pokémons eram seres muito similares. Os Pokémons foram criados da luz e os humanos das trevas, sendo um contraponto do outro. Existe a possibilidade de que esses contos remontam a esses tempos, onde a linha tênue entre humanos e Pokémon ainda possibilitava tais interações, mesmo que hoje vistas como antiéticas. Ademais, sem querer entrar no mérito sobre se a ficção dentro da ficção é moral ou não dentro daquele universo, cabe ressaltar que nesse contexto os humanos eram tão animalescos e vis quanto os próprios Pokémon. Talvez por isso essas fábulas seriam transmitidas dentro daquele universo, para lembrar os humanos de sua posição, fazendo com que eles chegassem ao ponto atual, de tratar os Pokémons com amor e carinho, como amigos verdadeiros. Mas agora quero saber a opinião de vocês. Vocês chegaram a ler os outros contos envolvendo os outros Pokémons polêmicos? Ou chegaram a ver qualquer outro vazamento? São anos de história da maior franquia do entretenimento sendo vazados nesse momento. É algo sem precedentes. Então me contem aí nos comentários e vamos conversar civilizadamente sobre essa tragédia que está destruindo a infância de muitas pessoas. Muito obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aqui que muito provavelmente você vai gostar também.